Olá, boa noite, bem-vindo à nossa família. Está no ar, ao vivo pela Rede Século XXI e também pelo Facebook, o Família Projeto de Deus. E hoje nós vamos falar sobre a importância dos meios de comunicação para a evangelização. Não existe evangelização sem comunicação. Evangelizar implica necessariamente em comunicar. E são vários os meios de comunicação: televisão, rádio, revista, internet, redes sociais. Comunicar é dever do cristão, um compromisso que assumimos com a igreja de anunciar o amor de Deus para todas as pessoas. E a Rede Século XXI usa todas essas formas para evangelizar com responsabilidade e transparência. E para falar sobre comunicação e igreja, nós recebemos hoje o padre diocesano Antônio Alves, da paróquia São Marcos, em Campinas. Ele já foi responsável pela pastoral da comunicação na Arquidiocese de Campinas por muitos anos e ainda hoje se mantém em atividade com os párocos através de redes sociais, rádio, televisão. Seja bem-vindo, Padre Antônio. Muito obrigado a todos. Também está conosco Felipe Zangari. Ele é jornalista, teólogo, mestre em ciências da religião, professor de colégio católico em Campinas, trabalha numa rádio católica na cidade de Campinas. O Felipe faz diversos trabalhos na internet e atua dentro de universidades para alcançar a evangelização através da comunicação. Obrigada pela presença, Felipe. Boa noite, Francis, Renata, Silvio. Uma alegria estarmos juntos. Obrigada. E você que nos assiste, de que forma os meios de comunicação transformam a sua vida? Conte pra gente como que os meios de comunicação te aproximam de Deus. Deixe o seu recado pelo Facebook, na Rede Século XXI, ou mande uma mensagem pra gente pelo WhatsApp. É o 19 99716 9915. Ligue pra gente, 19 3871 9620. Se você ainda não se tornou sócio, aproveite. Hoje tem presente especial, tem sorteio para quem se tornar sócio. Veja só que lindo esse porta-máscara, feito artesanalmente pela Carmen Longo, aqui de Valinhos. E vem com arte da Sagrada Família, da Anne Pires. Você pode colocar a máscara usada de um lado e a nova do outro. Elas doaram esse artesanato para que pudéssemos presentear você. E lembrando, quem é sócio ganha também outros presentes. Tem a revista Brasil Cristão, a Brasil Cristão Criança, descontos ou gratuidade em cursos de AD e muitos outros benefícios. Nós vamos agora ler a palavra de Deus, né? E o que o Senhor tem para nós essa noite. Jesus, em Marcos 16, ele disse assim, ele deu uma ordem. Ele disse, ide por todo o mundo e evangelizai a todos os povos. E nós aqui do programa estamos tentando fazer isso, né? Nós estamos tentando cumprir o que Jesus falou. Ide por todo o mundo e evangelizai e pregai o evangelho. Então, uma das maneiras que nós temos é a Rede Século XXI, que a gente evangeliza as pessoas. Mas o Senhor fala para a gente espalhar o evangelho, porque o evangelho é para nós... São palavras de vida eterna, a palavra de Deus são palavras de vida eterna, por isso que a gente precisa fazer esse trabalho. E eu queria começar falando com o Padre Antônio, né? Muito obrigada da sua presença aqui. E como é que o senhor sente essa ordem de Jesus? Ide e levar o Evangelho e levar a palavra de Deus. Boa noite, né? Esse convite é feito não somente aos consagrados, né, mas a todo batizado, né? Sim. O próprio Jesus nos fala, né, aquele que crê e for batizado será salvo. E após falar isso, ele também nos dá esse mandato, né, de evangelizar. E como o tema hoje nos convida a falar de comunicação, né, comunicar é evangelizar. E o grande convite do Senhor é para que a gente use todos os meios, de todas as formas, né, para que o Evangelho chegue a todas as pessoas. Acho bonito um relato de São Francisco de Assis, né? Uma das suas frases, né, fala justamente, né, evangelizar é necessário. Se for preciso, use as palavras, né? Então, com isso, eu afirmo, né?
a comunicação deve ser o nosso jeito de ser, como nós nos portamos, nos apresentamos. Isso também é uma maneira de evangelizar e de cumprir esse mandamento, né, que o próprio Senhor nos faz. Então, o senhor quer dizer assim, para eu evangelizar, muito mais do que ler a palavra de Deus ou falar da palavra de Deus, eu ser a palavra de Deus para o outro, né? Sem dúvida, o testemunho, né, arrasta muito mais do que as palavras. E principalmente se o discurso estiver distanciado da prática, né? Então, com certeza, é fazer do nosso ser, do nosso jeito de viver, né, o evangelho vivo, né, como nos lembra aí o Papa Francisco. É verdade. E já que vida é testemunho, a vida do Felipe Zangari parece que tem sido permeada por esses dois polos, né? Comunicação, igreja e educação, né, Felipe? Como que você entrou nesses 3 setores assim e conseguiu costurar tudo de uma forma tão bonita? Eu acho que é o Espírito de Deus que vai tecendo, né, o caminho da nossa vida, da nossa existência. Eu já dei esse testemunho algumas vezes aqui na TV Século XXI e é sempre uma alegria. Eu sou formado numa família católica, né? Isso, sem dúvida nenhuma, me ajudou muito a entender a minha missão dentro da igreja, a entender o meu papel dentro da igreja. Tive uma experiência vocacional, fui contemporâneo de seminário do Padre Antônio, na Arquidiocese de Campinas, mas antes ainda de entrar no seminário, fiz faculdade de jornalismo, porque entendia que a comunicação faz parte da minha personalidade, né? Do meu jeito de ser, né? Daquilo que me compõe como ser humano, né? E aí, depois da experiência no seminário, concluí a faculdade de teologia e fui agraciado com um convite de trabalhar com comunicação dentro da igreja. E esse convite, a partir da Arquidiocese de Campinas, na Rádio Brasil, que é a nossa emissora da Arquidiocese, fez com que várias portas fossem se abrindo, né? O meu mestrado na área de Ciências da Religião, com ele a experiência de poder dar aulas também. Eu vejo que é uma vida que vai sendo construída a partir também muito daquilo que o Espírito provê, daquilo que o Espírito vai inspirando a gente a viver também. E é bonito porque com Jesus não tem ponta solta, né, no tecido da nossa vida. Parece que tudo vai se entrelaçando. Exatamente. Né? Felipe, aproveito e faço uma nova pergunta para você, mas que também se estende para o Padre Antônio. Diante disso que estamos conversando aqui, ou seja, de unir a comunicação com a evangelização, quais são os maiores desafios que vocês dois percebem hoje para fazer isso, ou seja, levar isso a cabo? Quais são os maiores desafios para evangelizar através dos meios de comunicação hoje? Eu começo dizendo que eu acho que o primeiro desafio está na linguagem. Porque hoje a gente tem, por força da tecnologia, das redes sociais, a gente tem uma linguagem utilizada na massa da comunicação, que é uma linguagem que está muito baseada no instantâneo, num clique, num meme, né? Para quem está familiarizado com isso sabe, mas para você que talvez não entenda esse termo, meme é aquela fotinho que vem com uma legendinha e que a gente olha e dá risada, olha ou fica triste, enfim. É aquela comunicação que, com pouquíssimos elementos, ela te impacta, né? E hoje muito da comunicação do dia a dia das pessoas está baseada nesse tipo de linguagem, na linguagem do meme, do instantâneo, né? E o Evangelho não é assim. O Evangelho que se comunica de verdade na vida das pessoas é caminho com Jesus. É um processo de criar um relacionamento de amizade com o Senhor, de entrar na intimidade de Jesus. A gente não faz isso com um clique de máquina, né? A gente precisa de tempo para isso. É esse dilema, talvez, que seja o principal desafio que a gente enfrenta para evangelizar por meio da comunicação contemporânea. Também, quando a gente fala, né, de comunicação na igreja, né, nós não estamos falando apenas de informação, porque às vezes nós confundimos, né, a pessoa de Jesus com uma ideia, né, com a teoria, com a ideologia. E Jesus é uma pessoa, então o grande desafio é humanizar, né? Acho que essa pandemia tem nos ajudado um pouco, porque foi necessário se adaptar, se reinventar,
se adequar, né, e utilizar muito mais os meios de comunicação para a evangelização, mas nós não podemos esquecer de humanizar, né, a comunicação, os meios. Não basta a técnica, é necessário saber usá-la, né? E isso é o grande desafio para nós que, além da informação, queremos levar um conteúdo e, acima de tudo, anunciar uma pessoa, a experiência com uma pessoa, Jesus de Nazaré. E, padre, se a gente não tomar cuidado, né, o meio de comunicação que está aí para nos ajudar, ele pode atrapalhar muito, inclusive a nossa vida interior de oração, né? E eu percebi há um tempo atrás, um bom tempo atrás, que eu comecei a ficar meio viciada na internet. Você vai numa coisa, depois você pula para outra, depois você pula para outra. E assim, parece que para rezar você não tem tempo, mas para você ficar um tempão na internet pesquisando e você viaja nisso. Então, eu comecei até, foi motivo de confissão, direção espiritual. Padre, o que eu faço? Eu não estou conseguindo, estou com essa dificuldade. E o meu diretor espiritual foi me ajudando, né? E eu comecei a falar, não, quem domina sou eu que domino o meio de comunicação, não é o meio de comunicação que manda em mim. Eu que tenho que dizer, agora, Silvia, eu fico brava comigo, sabe? Silvia, agora não, agora você vai fazer isso daqui. Porque se a gente não se policiar, daqui a pouco você entra o seu momento de intimidade com Deus, que deveria ser aquilo que é para a vida eterna, acaba passando, né? Sem dúvida. A SESI nos ajuda, né? Que é a disciplina, esse cuidado com a disciplina. E eu até, porque foi necessário a gente utilizar um pouco mais, né, os meios de comunicação, a missa transmitida, sem a presença dos fiéis, outros momentos de oração. E para facilitar, eu até desenvolvi lá, né, para o mais focado o pessoal da minha paróquia, né, mas claro que sempre disponível, porque o nosso serviço é para a igreja. Então eu fiz alguns passos, por exemplo, de como participar da missa, né, já que você ou vai participar pelo celular, ou pela TV, ou pelo computador, uma vez que com isso a distração é mais fácil, né? Você tem muitos outros recursos que, durante aquele momento, você vai estar envolvido ali e pode te distrair, né? Então, eu lembrei a importância, né, de se preparar um ambiente. Lembrar, você não pode ir à igreja, mas a igreja está aonde você está, na sua casa. Então, prepare um ambiente. Lembre-se, você não está vendo um filme da família lá, né, um meme, alguma coisa desse tipo. Você parou ali para rezar. Embora você esteja utilizando um meio, né? Então, como otimizar, né, a utilização daquele meio. E assim, então, eu fui dando os passos, lembrando as pessoas a importância. Então, é necessário isso, tomar esse cuidado, né? Não é o caso da gente condenar a técnica, o meio, porque isso foi uma bênção, é uma bênção de Deus, né? Nós podemos dizer assim, o quanto que foi bênção nesse momento para tantas pessoas. Eu, como padre, os primeiros dias da pandemia, fiquei pensando, como que eu vou chegar na casa daquelas pessoas? Como que eu vou chegar na casa dos meus paroquianos? E aí, aos poucos, eu fui chegando, porque foi tendo um retorno, né? Olha, bacana. Padre, eu estou participando. O padre não celebrou a missa hoje, porque, na verdade, falhou lá a internet. Então, assim, foi uma bênção, isso é uma bênção. Então, acho que é esse caminho da disciplina, da SESI, é muito importante quando nós falamos, né, de utilização dos meios de comunicação para uma finalidade, que é a espiritualidade, né, ou o que seja o estudo. Padre Antônio, eu acho bonito porque, se a gente pensar que há séculos atrás, São Francisco Xavier teve que entrar dentro de um navio, colocar a vida em risco, cruzar continentes para levar o Evangelho, hoje a gente tem essa estrutura imensa, maravilhosa aqui, né, com a sua ajuda, né, todo mundo, o povo cristão, se ajudando para levar a palavra de Jesus para todas as casas, para as famílias, né? Agora a pergunta que eu faço para o Felipe. Felipe,
Você colocou que para a comunicação do Evangelho deve levar a uma experiência da pessoa de Jesus. Então, um cuidado na TV seria não cuidar da imagem, né? Fazer com que essa imagem seja um atrativo para fazer a experiência de Jesus. E na rádio? Qual que é a característica da evangelização na rádio? O rádio, assim como a televisão, ele entra na vida das pessoas como uma companhia para o cotidiano. Qual que é a principal diferença do rádio para a televisão, basicamente? É que a televisão, para ela ser bem absorvida por quem está do outro lado, ela requer atenção total. Então, espero que você que esteja nos assistindo agora, esteja aí sentadinho, sentadinha na sua casa, focado, concentrado, né? Atenta naquilo que a gente está dizendo. O rádio, ele usa um sentido só, que é o sentido da audição, enquanto que a TV usa 2 sentidos, audição e visão. Então, para o rádio, a pessoa pode acompanhar uma programação de evangelização pelo rádio, cozinhando, fazendo uma faxina, lavando roupa e por aí vai, dirigindo, né? Então, o cuidado que a gente precisa ter com a linguagem do rádio é essa linguagem que aproxima, que faz companhia. A partir do momento que o ouvinte se sente abraçado por quem está do outro lado do rádio, a comunicação flui. É gerar mesmo uma relação de amizade entre quem fala e quem está escutando do outro lado. E quem faz isso muito bem é o Valdir Cremasco, né? Um beijo, Valdir, querido. Saudades. Faz tempo que eu não vejo o Valdir, por causa da pandemia, né? Está trabalhando de casa. Um beijo grande para o Valdir. Certamente está ouvindo a gente. Por falar nisso, Felipe, esse ponto da pandemia, como o Padre Antônio levantou, mexeu com todos nós, né? O Padre Antônio já deu o testemunho dele, inclusive na paróquia, né? E os paroquianos até cobram, olha, e aí não celebrou hoje, quando caiu o link da internet? Muito bem. Na rádio, eu também imagino que deva ter mudado bastante, não só internamente, mas principalmente na forma de evangelizar. A minha pergunta vai no seguinte sentido: nesse momento de pandemia, com tantos meios de comunicação, né, como nós temos à nossa disposição hoje em dia, qual você acredita que é o papel de um meio de comunicação católico nesse momento em que o povo está sedento não só de informação, mas também de uma informação com um teor de evangelização? Como é que você enxerga isso a partir da rádio? Eu acho, Francisco, que esse é um desafio, porque a gente precisa ter a justa medida de como a gente coloca a nossa comunicação no ar, né? Eu tenho certeza que muitas das pessoas que estão nos acompanhando agora, ao tomarem contato com o noticiário puro e simples do dia a dia, essas pessoas vão criando uma série de angústias interiores, né? Porque a gente está vendo que a situação ela vai se perpetuando por algum tempo, a gente não está vendo muito ainda um horizonte tão claro, pelo menos no curto prazo, de uma retomada segura, né, daquilo que a gente vinha vivendo até março desse ano. Então isso gera incômodo, e é natural que gere incômodo. A nossa missão de comunicadores católicos não é esconder essa realidade, porque ela está posta, mas é ajudar as pessoas a ler a realidade à luz da fé e, principalmente, ser sinal da misericórdia de Deus. Nesse momento em que nós temos muita gente fragilizada, muita gente deprimida, muita gente enlutada porque perdeu pessoas próximas por essa pandemia, nós temos que ser sinal da misericórdia, né? O Cristo que abraça, o Cristo que diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e eu vos darei repouso. Esse é o nosso trabalho, né? Ser um sinal da graça, um sinal da misericórdia de Deus diante desse sofrimento que todos nós estamos enfrentando. Que vai levantar a pessoa do seu abatimento, Exato. né? Eu acho que é isso que Deus faz com a gente, Ele levanta do abatimento. Eu queria tocar num assunto meio complicado, porque assim, a gente vê que existem meios de comunicação que falam a mentira, que
colocam você mais para baixo. Então, nossa, então tá com uma pandemia, então, nossa, tá não sei quantos infectados, agora vai morrer todo mundo. E aí as pessoas ficam assistindo, eu vi pessoas assistindo e quase infartando em casa por causa, né? Então, como você falou, é muito importante isso, porque existe problema, sim, é grave, sim, vamos tomar cuidado, mas depende do jeito que é colocado, não é, Felipe? Eu acho que você tocou num ponto assim, vamos levantar as pessoas, não é? Dar esperança, né? Esse é um ponto muito importante, Silvia. Porque, claro, nós temos, como comunicadores, uma responsabilidade, né, social daquilo que é a nossa missão de fazer. Né? Mas é muito importante lembrar isso. Né? O poder de decidir qual informação entra na sua casa é seu. É verdade. O controle remoto está na sua mão. Então, quem vai temperar quanto tempo da sua casa vai ser dedicado a se mergulhar no noticiário e quanto tempo da sua casa vai ser dedicado a você se deixar mergulhar pela graça, pela misericórdia de Deus, é você. Você tem o poder aí com o seu controle remoto. Você tem o poder aí no seu celular, no seu computador. Quem monta a programação de TV da sua casa é você. Sim. Né? Então é importante a gente colocar isso na mão das pessoas para que cada um, dentro do seu juízo, do seu senso crítico, das suas possibilidades, possa fazer as escolhas que queira. Não se alienar da realidade, mas ao mesmo tempo também não se deixar desesperar por ela. Né? Perfeito, Felipe. É muito bom você tocar nesse ponto, porque é devolver a responsabilidade, né? Quem nos ouve, cada um de nós, quando está em casa, é a gente que define quem eu deixo entrar na minha casa, que tipo de informação, que tipo de conteúdo, né, Silvia? Sim. Você tocou num ponto importantíssimo. Mas eu queria saber a sua opinião, Padre Antônio, que a século XXI tem conseguido fazer isso, né? Entrar na casa das pessoas com a palavra de Deus, instigando a fazer a experiência de Jesus Cristo, com momentos de oração, com conteúdo. Como que o senhor sente, sendo comunicador e, ao mesmo tempo, pastor? Como que o senhor sente o meio de comunicação hoje entrando na casa das famílias? Eu acho que é nosso dever, né, já foi dito aqui, só reforçando, né, como comunicador católico, né, ou que fez a experiência com Jesus, não nos pode faltar a caridade. Né? Então, assim, a verdade tem que ser posta, tem que ser dita, é responsabilidade social do comunicador, do jornalista, mas o próprio Jesus nos fala, não pode faltar caridade. Então, eu acho que o papel da comunicação católica, dos meios de comunicação católico, da TV católica, né, de modo particular, a século XXI tem exercido esse papel, né, de levar a notícia, levar a verdade, anunciar a verdade, mas sem se esquecer da caridade, que vem carregada da esperança, né? E eu acho que ela exerce esse papel. Né? Nos aconselhamentos, né, as pessoas vão e às vezes comentam que a TV tem sido essa companhia, né, na verdade, essa companhia da madrugada, essa companhia do momento de desolação, no momento de depressão ou no momento de angústia, né, tem encontrado na programação, né, graças a Deus, né, me permita que das TVs católicas, né, tem feito um papel bonito, né. Agora, é claro, não podemos deixar de enfatizar aqui a TV Século XXI, né, que está tão próximo de nós e tem feito esse papel com muita propriedade. E nós realmente, às vezes, não temos ideia do quanto essa companhia, digamos assim, né, da TV, do rádio, da internet, da revista, como que isso entra na vida das pessoas e realmente é uma companhia, como o senhor está dizendo, Padre Antônio, principalmente nesse momento de pandemia. Na semana passada, inclusive, eu ouvi de um jovem, o Islan Alves. O Islan Alves, ele é oblato de Maria Imaculada, está fazendo parte da formação dele aqui em Campinas. E aí ele me disse, Francis, a minha mãe sempre assiste o programa. Eu falei, é mesmo? Que bom, que alegria.
ela sempre assiste o programa lá da casa dela em Coremas, na Paraíba. Olha só, estamos chegando em Coremas e eu tenho certeza que a Maria Alves está nos vendo agora. Então, Maria Alves, primeiro, parabéns pelo seu filho, Islan Alves, viu que está em formação nesse período aqui. E todos nós da TV Século XXI queremos dar um grande abraço para você e também para as suas filhas, que a gente sabe que você e as suas filhas estão nos acompanhando, vendo aqui o Família Projeto de Deus. Então, a Maria Alves, lá de Coremas, na Paraíba, um grande abraço de todos nós, de toda a nossa equipe. E vamos aproveitar e ver algumas mensagens de outras pessoas que também estão nos acompanhando. O Toninho Carminotto escreve para nós: boa noite, eu sempre fui apaixonado pela comunicação, inspiração católica. Foi através da ASJ, Associação do Senhor Jesus, do Padre Eduardo e outros meios de comunicação da igreja, que pude me aprofundar na palavra de Deus. Louvado seja Deus. Abraço caloroso a vocês, queridos amigos. O Toninho Carminotto é um grande amigo e sócio aqui já do Família Projeto de Deus. A Ivone Mamusca nos manda uma mensagem através do Facebook. Ela escreve: viva, Felipe, criança de Deus, que saudades de você. Beijos. Ivone, querida. Ivone, Criança de Deus, gostei. É como ela chama os filhos adotivos dela na fé. Mamusca, querida, um beijo. A Ivone é daqui da comunidade Santo Antônio, em Valinhos. Saudades. Um beijo, Ivone. Muito obrigado. E através do WhatsApp, a Josi, eu imagino que seja assim o seu nome, perdoe, viu? A Josi diz: olá, boa noite. Nesse momento de pandemia, os meios de comunicação nos aproximam de Deus, possibilitando assistir às missas, os terços diários, entre outras coisas, pois só fica longe de Deus aqueles que realmente não têm Deus em sua vida, acredito. Muito bem. E a Momô. Boa noite a todos. Os meios de comunicação são extremamente importantes para a propagação do Evangelho. Eu assisto cotidianamente às homilias de um padre muito conhecido e também de seus inúmeros cursos em seu site. Em tempos de pandemia, está sendo a melhor forma de me manter ligada à religião. Abraços, Mônica. Obrigada, Mônica. Ou seja, a comunicação católica levando informação, levando formação, instigando a experiência da pessoa de Jesus, como o Felipe e o Padre Antônio disseram, e unindo as pessoas, né? Aproximando todo mundo numa família só, do norte, nordeste, sul, né, Silvia? É isso aí, uma delícia. E é muito bom ser católico, é muito bom a gente ter acesso, né, hoje a esse meio de comunicação que nos fortalece. E a gente vai precisar ir para um pequeno intervalo, a gente já volta. E nesse intervalo, dá uma ligadinha aqui para a gente, é 19 3871 9620. E se você sentir no seu coração, torne-se sócio, que você vai receber a revista Brasil Cristão. Se você tiver criança, você ganha também de presente o Brasil Cristão Criança, né? Então liga, se torne sócio aqui, vem fazer parte dessa família com a gente, você não vai se arrepender, tá bom? Até já!